Vamos a Brasília. Pressionado por empresários e parlamentares, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete analisar, junto com os líderes da casa, a viabilidade da medida provisória que reonera a folha de pagamento de diversos setores. Para Pacheco, a MP causou estranheza, já que contraria uma decisão do próprio Congresso. A reportagem é da Janaína Camelo. A edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União traz a medida provisória com as 3 propostas do governo para o aumento de receitas. Entre elas, a que revoga a desoneração da folha de pagamentos e estabelece a reoneração de forma gradual aos 17 setores da economia beneficiados nos últimos anos com alíquotas mais baixas. O texto estabelece que a partir do dia 1º de abril do próximo ano deixa de valer a regra atual, que é o pagamento de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés dos originais 20% sobre a folha de pagamentos. Assim, o imposto volta a incidir, mas parcialmente e aos poucos até 2027, a depender da atividade econômica e sem chegar aos 20% que eram cobrados antes da desoneração começar a valer. As mudanças atingem 42 atividades econômicas que foram divididas em 2 classes. A primeira, que inclui, por exemplo, atividades como transporte ferroviário, metroviário, comunicação e serviços de tecnologia, a alíquota começa em 10% ano que vem e chega a 17,5% em 2027. A segunda classe compreende as atividades como construção civil, indústria têxtil e mercado editorial. Nesse caso, a alíquota começa em 15% em 2024 até atingir 18,75% em 2027. No entanto, o texto prevê a isenção do pagamento da cota patronal sobre o primeiro salário mínimo dos trabalhadores. A revogação da desoneração, que gerou um impacto anual de mais de 9 bilhões de reais aos cofres públicos, foi anunciada no dia anterior pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, juntamente com outras 2 medidas para, segundo o governo, reequilibrar as contas públicas. Nós nos comprometemos com um déficit de 1% do PIB, e se não fosse os 20 bilhões que nós tivemos que pagar do calote que foi dado no ICMS combustíveis do ano passado, nós teríamos chegado muito próximos disso. Uma das medidas é o fim gradual do programa que isenta as empresas de eventos do pagamento de imposto de renda e do PIS e COFINS, criado na pandemia. A retomada dos tributos começa em maio do próximo ano e deverá compensar a perda na arrecadação com a desoneração da folha. A terceira medida da MP é a mudança nas regras de compensação tributária, imposta por decisão judicial. Empresas com mais de 10 milhões em créditos por pagamento de imposto indevido em anos anteriores só terá ressarcido 30% do valor ao ano, com um prazo máximo de 5 anos para liquidar a compensação total. Essa medida começa a valer já no dia 1º de janeiro. A medida provisória é de efeito imediato, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso, num prazo máximo de 120 dias a partir de fevereiro, que é quando os parlamentares retornam do recesso legislativo. Para tentar aprovar a medida de fato, Fernando Haddad já planeja para o ano que vem uma série de reuniões com lideranças partidárias e dos setores atingidos. A desoneração terminaria neste ano, mas acabou estendida por decisão do Congresso, que derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação do benefício até 2027, anteriormente aprovado na Câmara e no Senado. Nesta sexta-feira, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que representa mais de 300 deputados e senadores, solicitou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução da medida provisória enviada pelo governo. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, do PL, disse que reonerar a folha é ir contra o poder legislativo. Essa medida provisória não tem razão de ser. Ela entra 10 dias depois de derrubado o veto para cancelar os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos entrando num período autoritário. Quem faz isso é regime autoritário, que passa por cima do Congresso, passa por cima da decisão, inclusive da sua base que votou a favor
dessa derrubada do veto. Após o ofício recebido dos parlamentares, Rodrigo Pacheco se manifestou por nota. Prometeu fazer uma análise apurada da medida provisória com o apoio da consultoria legislativa do Senado, especialmente sobre os aspectos de constitucionalidade do texto. Disse considerar uma estranheza medida do governo para anular decisão do Congresso e que nos primeiros dias de janeiro pretende reunir os líderes das duas casas para tratar do assunto. Segundo Pacheco, só depois poderá decidir se a medida provisória irá tramitar no Congresso ou não. Os setores impactados também reagiram. A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, FENINFRA, criticou a condução do governo sobre o assunto. A presidente da entidade, Vivian Suruagi, comentou a medida. Essa medida provisória, a nosso ver, ela vem para tumultuar. Eu acredito nas intenções do ministro Haddad, ele realmente está preocupado, muito preocupado com a questão das contas públicas, do déficit fiscal, mas desoneração não significa perda de arrecadação, pelo contrário, ela significa arrecadação para o governo, ela sim significa mais impostos para o governo, né, de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, significa emprego, significa investimento das empresas. Então, é tudo de bom e que o governo precisa. As discussões com o governo deverão ser retomadas oficialmente após a volta de Fernando Haddad, que tira férias a partir da próxima terça-feira e ficará fora de suas funções de ministro da Fazenda até o dia 12 de janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a repercussão da publicação no Diário Oficial da União dessa MP da reoneração, que traz também outras medidas econômicas adotadas pelo governo Lula.